Kid Buu é derrotado, e a Terra finalmente está em paz. Mas por quanto tempo? 4 anos se passaram desde a derrota de Kid Buu. Descubra tudo o que aconteceu nesse período, e em seguida iremos para o presente. O ritual para desbloquear o potencial de Gohan terminou. Gohan ficou feliz em ver o resultado. Kakaroto, que estava com ele, o leva para a Terra. Kakaroto atualiza a Bulma sobre tudo o que havia acontecido. Afinal, ela morreu na explosão do planeta Terra. Então ela merecia uma explicação. Gohan terminou o colégio, e com isso começou um relacionamento com a Videl. O pai dela não curtiu a ideia, principalmente por causa do incidente no torneio de artes marciais, mas ele estava com medo demais para simplesmente negar que os dois tivessem um relacionamento. Gohan não sentia tanta vontade assim de estudar ou trabalhar. Sua infância foi sempre voltada às lutas, então inconscientemente ele passou a gostar e se divertir com isso, espelhando o comportamento do seu pai. Kakaroto, Gohan e Raditz foram para o planeta do Sr. Kaio. No início, Raditz estava relutante em ir. Seu orgulho não permitia que ele tivesse um professor, mas pelo desejo de lutar e ficar forte, Kakaroto o convenceu a ir, já que os três treinavam juntos de vez em quando. Trunks queria ir também, mas Kakaroto sentiu que ele não estava preparado ainda, e pediu que ele treinasse na sala de gravidade até ele conseguir aguentar todos os números que seu pai aguentou, e ele aceitou. E junto com seu amigo e rival Piccolo ele começou a treinar na sala de gravidade. Gohan e Raditz passaram pelo teste inicial, na qual passaram com louvor e sem dificuldades, e assim o trio começaram a treinar. Tanto Gohan quanto Raditz aprenderam o Kaioken e a Genkidama. Vegeta continuou treinando pesado na sala de gravidade. Ele não aceitava ver que Kakaroto superava cada vez mais, então ele treinava todos os dias, até não aguentar mais. Ele passava dias na sala de gravidade, e só saía quando precisava descansar e relaxar um pouco com a Android 18. Nappa não ficou tão para trás assim. Ele treinava todos os dias incansavelmente, só parava quando precisava relaxar e trabalhar com o Android 16. Piccolo sempre fazia treinamentos mentais, visando melhorar ainda mais sua recém-usada forma. Mestre Kami, Vovô Gohan e Kuririn estavam na ilha no Kami, apenas relaxando e vivendo por ali. Tenshinhan e Nika os treinavam. E assim 4 anos se passaram. Bills acorda do seu sono. Ele pergunta sobre o planeta Vegeta e seu assistente diz que Frieza o destruiu assim como ele pediu, mas que ele foi morto. Bills fica surpreso e pergunta de que maneira, e o assistente diz que foi um Saiyajin que o eliminou usando o Super Saiyajin. Bills fica ainda mais surpreso. Ele conta a seu assistente sobre o sonho que teve com o Deus Super Saiyajin, e pergunta onde os Saiyajins sobreviventes viviam. O assistente diz que a maioria dos Saiyajins moravam na Terra, mas o Saiyajin que matou Frieza estava treinando no planeta do Sr. Kaio. Novamente Bills fica surpreso por um Saiyajin estar treinando com Kaio. Ele fica curioso sobre o sonho profético que ele teve e pergunta ao assistente sobre o Deus Super Saiyajin. Ele diz que nunca ouviu falar sobre isso. Então ele planeja perguntar ao Saiyajin que treinava com o Sr. Kaio. E assim eles partem para ir. O velho Kaioshin e o Kaioshin ficam surpresos ao saber que Bills acordou, e vai logo avisar ao Sr. Kaio. Kakaroto aqui não é tão infantil quanto no Super. Então o Sr. Kaio não sente a necessidade de esconder isso dele. E assim ele conta tanto ao Kakaroto quanto ao Gohan e ao Raditz sobre o perigo iminente que estava vindo. Ele diz que ele é um deus extremamente poderoso e que quando ele chegar, o trio deveria mostrar respeito caso eles não queiram ser apagados. Eles ficam curiosos para conhecer o Bills, mas concordam em agir com respeito. Nisso eles continuam treinando até a chegada do Bills. 20 minutos se passam e Bills junto de seu assistente chegam. Todos imediatamente param de treinar e se mantêm em posição de respeito, mesmo orgulho de alguns deles dizendo que eles não deveriam fazer isso. Olá, Sr. Bills. O que o trouxe aqui, para esse pequeno planeta? Bom, vim aqui falar com os Saiyajins que você tem treinado. Quero perguntar algo a eles. O Sr. Kaio fica assustado, e assim o trio de Saiyajin se aproxima. No que podemos ajudar, senhor? Diz Gohan. Qual de vocês foi o responsável por matar o Frieza? Foi eu, diz Kakaroto. Bills começa a analisar Kakaroto. Entendo. Então foi assim que você conseguiu o derrotar. Enfim, não é por isso que estou aqui. Tive um sonho profético, na qual um adversário à minha altura apareceu e era conhecido pelo nome Deus Super Saiyajin. Vocês sabem o que é esse Deus? O trio de Saiyajin começam a pensar. Não, nunca ouvi falar sobre esse tal Deus Super Saiyajin. E vocês dois? Não. Eu realmente não sei muito sobre a história dos Saiyajins. Não cresci no planeta natal do meu pai. Entendo. Você é um híbrido de Saiyajin com um humano. Mas e quanto a você? Bom, diferente deles dois, eu cresci no planeta Vegeta e passei muitos anos trabalhando pro infeliz do Frieza. Mas temo dizer que a única lenda Saiyajin que ouvi falar foi sobre o lendário Super Saiyajin.
e não sobre um Deus Super Saiyajin. Entendo. Isso não me ajuda em muita coisa. Temo que eu tenha que ir na Terra perguntar aos Saiyajins de lá. Tudo bem. Lá tem o Vegeta e o Nappa que são bem mais velhos do que eu e talvez saibam sobre algo. Tudo bem. Agradeço a vocês pela compreensão. Eu tinha uma impressão errada sobre vocês. Acho que o tempo realmente mudou a raça de vocês. Muito bem. Divirtam-se no treinamento de vocês. Um momento. Sr. Bills. Sim, desde já eu peço desculpas pelo que vou te pedir, e espero que o senhor não se sinta ofendido, mas soube que você é um Deus extremamente poderoso, e tô morrendo de curiosidade para ver um pouquinho disso. Como assim? O Sr. Kyle começa a ficar preocupado. O senhor poderia me mostrar um pouquinho da sua força? Essa é a primeira vez que ouço um pedido único como o seu. Muito bem. Se prepare. Tem certeza, pai? Tenho sim. O Sr. Kyle entra correndo na casa, e os outros dois Saiyajin se afastam. Me mostre o seu máximo, Saiyajin. Kakaroto explode o seu Ki elevando o seu máximo à forma mística. Muito bem. Agora venha pra cima. Kakaroto parte pra cima de Bills e lhe dá um golpe, mas Bills defende com a maior facilidade do mundo. Kakaroto se assusta por um momento e começa a desferir vários golpes no mesmo, mas Bills consegue se defender de todo. E como na história original, Bills o derrota com apenas um golpe. Ambos os Saiyajins ficam extremamente surpresos e apreensivos. Bills olha para os dois sorrindo. Podem vir os dois se quiser também. Fechou. Raditz se transforma em Super Saiyajin 2 e parte para cima de Bills. Gohan eleva seu Ki e faz o mesmo. Com os dois trabalhando juntos até conseguem acertar alguns golpes no Bills e impedir que Bills faça o mesmo que fez com Kakaroto. Mas Bills começa a usar um pouco mais de força, e rapidamente os derrota, fazendo com que eles desmaiam. Assim, Bills e seu assistente partem para a Terra. O Sr. Kyle sai da sua casa e tenta acordar eles e os curar. Nisso o Sr. Kyle fala mentalmente com Nappa e Vegeta que estavam treinando em suas respectivas salas de gravidade. Ele os alerta da situação. Então rapidamente, eles se encontram na festa de aniversário da Bulma. O trio de Saiyajins acordam, e ficam mais animados ainda com a luta que eles tiveram, e sabendo que eles estavam a caminho da Terra. Eles se teletransportam para a Terra. Kakaroto vai encontrar a Bulma. Afinal era aniversário dela. Gohan vai se encontrar com sua esposa. E por fim, Raditz vai se encontrar com sua esposa, Tats. Mas depois de um tempo ele vai ao encontro de Vegeta e Nappa que estavam num canto da festa esperando Bills chegar. Ao chegar lá, Raditz conta a eles tudo o que aconteceu lá no planeta. Nappa revela que já ouviu falar sobre a lenda do Deus Super Saiyajin. Sabe o que aconteceu na época, mas que não sabe como esse Deus apareceu. Minutos se passam e Bills finalmente chega na festa. Eles avistam Vegeta, Raditz e Nappa no canto da festa e vai ao encontro deles. Olá, Príncipe Vegeta. Imediatamente todos se levantam. Quem é você? Acho que eu não preciso ficar me anunciando, não é? Você já está morto mesmo. Bills levanta um dedo em direção ao Vegeta, e o mesmo se move para trás. Quando ele avança em direção ao Bills, ele simplesmente cai no chão, como se tivesse paralisado. Se lembra de mim agora? Nisso Vegeta se lembra de quando ele era pequeno e viu Bills humilhando seu pai. Eu lembro agora. Vegeta rapidamente levanta do chão. O que é aqui na Terra? Recentemente eu tive um sonho muito estranho sobre um tal Deus Super Saiyajin. E bom, não há ninguém melhor para perguntar sobre isso do que os próprios Saiyajins. Entendo. Bom, eu nunca ouvi falar sobre esse tal Deus Super Saiyajin. Bills olha pro Nappa. Sim, já ouvi sobre. Sírio, você não está brincando comigo, não é, careca? Pois saiba que se tiver eu destruo você e esse planeta agora. Não. Eu não estou brincando. Então desembucha logo. Muito bem. Mas saiba que eu não sei tudo, só algumas coisas. O Deus Super Saiyajin surgiu numa antiga guerra entre os Saiyajins bons e os Saiyajins mal. Então um Deus Super Saiyajin surgiu para dar fim àquela guerra. E só, não sei mais nada. Isso não foi muito útil. Acho que vou ter que destruir esse planeta agora. Todos fazem posição de luta. Mas Bulma chega até o Bills e o assistente os convida para comer algo na festa. Bills então entra na festa com o seu assistente. Nisso todos os Saiyajins que estavam ali começam a suspirar e vão para a festa também. Nisso, acontece aquele problema com o Majin Buu. Bills se enfurece e joga o Majin Buu para longe. Todos vão para cima dele, mas Bills os derrota. Entre eles estava Android 18. Quando Vegeta viu que Bills bateu na sua esposa. Como ousa bater na minha Bulma? Vegeta parte para cima de Bills, e por alguns segundos ele consegue acertar vários golpes nele, mas rapidamente Bills se recompõe e se livra do Vegeta. Quase todos os guerreiros que estavam ali vai para cima de Bills, mas são facilmente derrotados. Trunks e Piccolo, que sabiam a técnica da fusão graças ao Kakaroto, fazem a dança e se fundem. E vão para cima de Bills, mas eles também tomam uma surra.
Nappa e Raditz se transformam em Super Saiyajin 2 e vão pra cima, mas facilmente são derrotados. Nisso uma energia aparece em volta de Bills. Ele planejava destruir a Terra, mas Kakaroto aparece e o pede para parar. Espere, Bills. O que você quer? Acho que tem uma maneira de conseguir o Deus que você está procurando. Bills cancela o ataque. Nisso eles invocam Shenlong e perguntam sobre o Deus Super Saiyajin. Shenlong conta toda a história para eles. Kakaroto pede para trazer ele aqui, mas Shenlong diz que não será possível, a não ser que eles façam o ritual. E assim Shenlong os ensina. Kakaroto diz que tem até Saiyajin sobrando, e pergunta se tem algum problema se mais Saiyajins participassem. Shenlong diz que não sabe. Kakaroto agradece e Shenlong vai embora. Nisso, eles rapidamente começam o ritual e sendo o Gohan o mais forte dentre eles, eles o escolhem para ser o principal. Eles fazem o ritual com os 7 Saiyajin que tinham disponível, e surpreendentemente o ritual dá certo. E de lá, sai finalmente o Gohan que está na sua forma de Deus Super Saiyajin. Gohan, o Deus Super Saiyajin finalmente nasce, seu cabelo e aura vermelha era radiante. Todos que estavam em volta ficam de boca aberta. Eles não estavam sentindo seu ki, mas a pressão que emanava já dizia tudo. Mas o que é isso? Por que não consigo sentir o ki dele? Perguntava Kakaroto olhando pro Bills. Esse é o ki de um deus. Um indivíduo que possui ki normal não consegue sentir ki divino. Isso quer dizer que o ritual definitivamente funcionou. Complementa Whis. É o que parece. Diz Bills com um sorriso no rosto. Como você se sente, Gohan? É uma sensação estranha, mas eu gosto. Me faz realmente parecer um deus. Isso é porque você realmente é um. Diz Bills. Bom, não temos tempo a perder. Podemos começar. Diz Bills enquanto voa pro céu. Claro. Estou ansioso para testar esse novo poder. Gohan voa pro céu também, e faz posição de luta. Assim a luta se inicia. Inicialmente a luta começa bem equilibrada. Gohan começa a acertar alguns golpes em Bills, e Bills faz o mesmo. A todo momento parece que Bills está testando Gohan e isso estava o deixando desconfortável. Por que diabos parece que você ainda está brincando comigo? Eu não sou uma criança. Lute a sério comigo. Gohan parte para cima de Bills e novamente lhe acerta com todas as suas forças. Bills assente com a cabeça e aparentemente começa a lutar a sério. Gohan consegue desviar de alguns golpes, mas ele não consegue atacar. Bills já estava surpreso com o poder do Gohan antes de se tornar Deus. Porém depois ele fica mais surpreso. A luta é prolongada por várias horas, até que no meio da luta Gohan perde sua forma de Deus e volta para sua forma mística, mas o mesmo não repara. A partir daí eles continuam lutando, tendo Bills uma vantagem enorme. No final, Bills se mostra superior. Gohan que já estava cansando apenas espera. E assim Bills o ataca, fazendo com que ele comece a cair. Mas algo dentro dele começa a ferver. Imediatamente ele abre seus olhos e ativa novamente a forma de Deus, mas não dura muito. Ele desmaia e começa a cair. Antes que ele colide-se no chão, Kakaroto pega em seus braços, e em seguida Bills vai até eles. Todos eles novamente fazem pose de luta. Bills dá um sorriso e carrega um ataque. Quando ele ia atacar aparentemente ele cai no sono, e o ataque apenas corta uma rocha que havia ali perto. Whis então que estava comendo muitas das comidas que havia ali vai até onde Bills estava. Bom, parece que a Terra vai ficar intacta por mais um dia. Assim ele volta para o seu planeta com Bills. Todos que estavam preparados para dar sua vida, fica surpreso com o que eles haviam acabado de ver. Eles se olham confusos e saem da posição de luta. Em seguida dão uma semente dos deuses para Gohan. E o mesmo acorda. A Terra foi destruída. Não. Aparentemente Bills caiu no sono e só destruiu uma pequena parte da Terra. Sério, achei que realmente seria o nosso fim. Que bom que não é. Sim, Gohan levanta e eles voltam para seus respectivos lugares. Trunks e Piccolo vai ao encontro de Kakaroto. Trunks estava tentando falar com seu pai desde que eles vieram para a Terra. E Kakaroto finalmente tem tempo, já que ele estava em total concentração na luta de Gohan e Bills. Trunks revela que ele conseguiu superar os níveis que seu pai também conseguiu da sala de gravidade. Kakaroto fica completamente chocado que eles fizeram isso em apenas 4 anos. Trunks se transforma em Super Saiyajin 2 revelando que tanto ele quanto Piccolo haviam desbloqueado. Dessa forma, Kakaroto não deixa de ficar bem orgulhoso de seu filho, e Kakaroto afirma que ele já estava pronto para treinar no planeta do Sr. Kaio, e Kakaroto leva eles lá usando o teletransporte. Nos próximos dias, Whis vem bastante na Terra comer as guloseimas que tem aqui, o que não demora muito para Kakaroto ficar sabendo disso através de Bulma, o que faz com que o mesmo vá até ele imediatamente enquanto os meninos treinavam com o Sr. Kaio. Ele começa a conversar com o Whis e acaba o convencendo a treiná-lo, mas ele apenas pediu que Gohan fosse junto, pois ele havia visto um enorme potencial nisso. Kakaroto não vê problemas e imediatamente vai até seu filho.
na qual estava treinando com Raditz e surpreendentemente Vegeta Nappa na sala de gravidade. Kakaroto fala com ele e ele aceita. Acaba que Vegeta, Raditz e Nappa também pedem para ir, e Kakaroto não vê problema. Ele teletransporta todos para onde Whis estava, o que deixa ele surpreso com a quantidade de gente, mas acaba levando mesmo assim eles para treinar no planeta de Bills. E os Saiyajins chegam no planeta de Bills. Inicialmente todos se estranham e acham um absurdo o tipo de treino que eles estavam fazendo. Eles não conseguem imaginar como trocar os lençóis do Bills e fazer tarefas domésticas podem ser considerado um treinamento. Depois até tem um treinamento baseado em levantamento de peso, mas ter que fazer tarefas domésticas antes não deixava os Saiyajins felizes. Alguns deles falam com o Whis sobre isso, falando que não iria mais fazer aquelas tarefas. Whis revela que ele é o mestre de Bills, e que se Bills era forte daquela forma, foi por causa do treinamento que Whis lhe deu, o que cala a boca de todos os presentes que só aceitam um tipo de treinamento dele. E assim eles seguem treinando. 4 meses se passam. Todos os Saiyajins haviam ficado extremamente fortes, juntamente com Trunks e Piccolo que passaram esse tempo todo treinando com o Sr. Kaiô e aprendendo suas técnicas. Frieza havia revivido com a ajuda de seu exército, e ele passou 4 meses se preparando para ter sua vingança contra Kakaroto. Ele invade o planeta Terra com seu exército, o que chama a atenção dos que estavam na Terra, ou seja, Piccolo, Tenshinhan, Chaos, Mestre Kami, Vovô Gon e Kuririn. E assim todos eles vão ao encontro de Frieza. Ao chegar, eles começam a batalhar contra o exército de Frieza, e com a ajuda do Piccolo que era o mais forte dentre eles, eles ganham com facilidade. Então, Frieza entra em ação. Ele derrota todos os que estavam ali sem muitas dificuldades. Piccolo mentalmente fala com Kakaroto e explica toda a situação. Kakaroto teletransporta todos os Saiyajins que estavam no planeta de Bills para a Terra. Piccolo pergunta onde estava Trunks e Piccolo, e é nesse momento em que ele lembra que deixou os garotos esses 4 meses para treinar com o Sr. Kaiô, e imediatamente se teletransporta para o Kaiô, e os leva para a Terra também, passando também para pegar algumas sementes dos deuses com o Keri. Frieza encara todos eles que estavam ali. Olha só como a espécie de vocês estão começando a se aflorar novamente. De 3 Saiyajins agora existem 6. Meus parabéns, diz Frieza com um tom de sarcasmo. Não venha com essas brincadeiras, Frieza. Você não veio aqui para fazer piadas. Você quer vingança, não é? Sim, isso mesmo. Não suportou o fato de que foi um Saiyajin quem te matou. Retruca Kakaroto com um sorriso. Frieza rangiu os dentes. Seu miserável. Vou fazer você e esse planeta pagar pelo que você me fez passar, só por cima do meu cadáver. Isso não parece muito pra mim. Fiz Frieza enquanto sorri. Vocês querem ir primeiro. Vocês têm motivos para odiá-lo mais do que eu. Então eu dou essa oportunidade de acabar com o homem que exterminou nossa raça e fez de vocês 3 um escravo por anos. Olha só como você está simpático, Kakaroto. Mas não se preocupe. Eu já pretendia matar ele antes de você de qualquer maneira. Diz Vegeta. Olha só você, Vegeta. Espero que você esteja um pouco mais forte dessa vez, já que lá em Namekusei você não serviu tanto assim. Vegeta começa a ficar irritado e parte para cima de Frieza. Nappa e Raditz fazem mesmo. Nesse momento, Whis e Bills chegam no local da batalha. Frieza começa perdendo a luta, mas ele entra na sua forma Full Power, o que faz com que ele supere muitos poderes do trio de Saiyajins. Então eles se transformam em sua forma de Deus Super Saiyajin, o que os fazem superar novamente Frieza. Vendo que estava levando uma surra do trio, Frieza resolve mostrar sua transformação nova, e ele se transforma em Golden Frieza. Novamente ele supera o trio, mas então o trio se transforma em Blue, porém esse poder não era o suficiente ainda. Então rapidamente, Frieza tira Nappa e Vegeta da rodada. Raditz tinha uma carta na manga. Ele ativa seu Kaioken e duplica seu poder atual, mas ainda não é o suficiente. O poder do Frieza era demais para ele. Ele consegue puxar o Kaioken 20 vezes, e lhe dá um golpe, mas esse golpe não surtiu efeito. Seu corpo já estava entrando em colapso. Então no momento em que ele atacou e percebeu que não era o suficiente, seu corpo desligou, e automaticamente seu Kaioken foi desativado junto de sua forma divina, o que faz com que o mesmo caia no chão com dores em todo o seu corpo. Os outros Saiyajins se olham, decidindo o que fazer. Kakaroto pega o trio de Saiyajins e os leva para perto dele. Quem vem agora? Podemos ir, pai, diz Trunks. Não, meu filho. Se nem seu tio foi capaz contra o Frieza, temo que vocês não serão capazes. Eu irei. Foi eu quem derrotou ele a primeira vez. Nada justo do que ser eu quem irá o derrotar agora. Gohan apenas escuta calado enquanto os meninos ficaram tristes por não ter a chance de enfrentar Frieza. Muito bom, Kakaroto. Estava esperando por esse momento. Temo que você tenha a mesma transformação que seus companheiros. Então não os pegar leve comigo. Pode deixar. Kakaroto se transforma em Blue,
E assim eles começam a lutar. Frieza começa dominando a luta, mas ele não havia dominado essa forma ainda. Então ela começa a se desgastar rapidamente, e Kakaroto percebe isso. Então ele começa a explorar isso cada vez mais. Frieza começa a perder toda aquela força que ele tinha, por seu corpo não está tão acostumado assim com a forma. Kakaroto que explorava isso ao máximo. Começa a espancar Frieza. É uma pena que você tenha ficado tão arrogante ao ponto de conseguir uma transformação e nem se dá ao trabalho de masterizar ela. Agora você vai morrer de novo, e quem sabe se um dia você vai voltar para ter sua vingança de novo. Kakaroto lança uma rajada de energia de suas mãos que evapora e mata Frieza. Ainda sobrou um ou outro de seu exército. Então Gohan e os demais percebendo que eles estavam fugindo, os elimina. Bom, pelo menos um deles eu derrotei. Diz Trunks. Os guerreiros que ainda tinham energia se juntam e curam os que estavam machucados, dando semente dos deuses para eles. Eles conversam um pouco colocando o papo em dia, e rapidamente voltam novamente para seus respectivos lugares. Dessa vez, Trunks e Piccolo foram com Kakaroto para o planeta de Bills. Todos os Saiyajins estavam no planeta do Bills treinando, até que Champaivados chegam. Eles falam que são Deus da destruição e anjo, assim como Bills e Whis. Os Saiyajins ficam chocados com a descoberta. Eles fazem uma disputa de comida, e a comida que tem no Universo 7 era a melhor, ou seja, a do Bills. Os anjos explicam sobre o universo, e novamente os Saiyajins não deixam de ficarem surpresos na descoberta de existir vários universos. Descobre que a comida que Bills apresentou vinha do planeta Terra. Então Vados procurou pelo tal planeta e descobriu que o planeta também existia no Universo 6, porém a raça humana havia sido extinta. Então ele propõe uma batalha entre os universos. 5 lutadores de cada universo. Se Champa for o vencedor, a Terra do Universo 7 irá para o Universo 6. E se Bills vencer, ele terá posse das 6 super-esferas do dragão. São 7 esferas, mas Champa não conseguiu achar a 7ª esfera. Os anjos explicam aos Saiyajin sobre o que são essas esferas. Assim, Champa e Vados vão embora procurar seus 5 lutadores. Haviam 7 Saiyajins no planeta do Bills. Eles discutem quem serão os 5 que vão, e chegam à conclusão que Trunks e Piccolo não vão. Afinal, eles ainda eram crianças, e seria melhor que apenas adultos fossem. Eles tentam fazer com que eles mudem de ideia, mas não conseguem e apenas aceitam. Então, usando o teletransporte, eles voltam para a Terra. Eles vão ao encontro da Bulma para que a mesma faça um super radar do dragão, para encontrar a super esfera que estava faltando. Nisso ela faz, e liga para sua irmã, Tati, que também é esposa do Raditz. Bulma pede que ela ligue para o Jaco, para eles procurarem a esfera. E assim ela faz. Jaco chega na Terra, e eles vão procurar a última super-esfera que falta. O torneio iria ser em 3 dias, então os Saiyajins decidiram treinar na Sala do Tempo até chegar o dia. Os Saiyajins saem da Sala do Tempo e vai ao encontro de Bills e Whis que estava na Terra. Trunks e Piccolo decidem ir também, mas apenas como espectador. Bulma e alguns outros decidem ir também. Nisso, Whis leva eles para a arena. Eles fazem uma prova, na qual todos os Saiyajins passam tranquilamente. Eles decidem quem vai ir primeiro. E a ordem é a seguinte: Nappa, Vegeta, Raditz, Kakaroto e Gohan. Então a primeira luta é entre Nappa e Gotamo. Gotamo demonstra ter uma durabilidade incrível, mas não era páreo para o nível do Nappa que rapidamente o joga para fora da arena sem nem ao menos se transformar. Em seguida Frost entra na arena. Todos se espantam ao vê-lo. Afinal ele era idêntico ao falecido Frieza. O que instiga o Nappa a querer lutar com ele? Não me leve a mal Frost, mas eu já conheço essas suas formas. E sei que a que você está atualmente não é nem de longe a sua mais forte. Então se quiser lutar comigo vai ter que utilizar a sua mais forte. Frost fica surpreso, e assim se transforma na sua penúltima forma. Nappa fica irritado ao ver que ele está o subestimando e parte para cima. A luta fica de certa forma acirrada, mas Nappa se mostra superior, tanto em experiência, quanto em força. E isso é o suficiente para fazer Frost se transformar em sua última forma, o que acaba surpreendendo Nappa. Mas o mesmo dá um sorriso e se transforma em Super Saiyajin. Os dois se encaram e vão para cima um do outro. Nappa começa a espancar Frost. Se vendo encurralado, Frost tenta envenenar Nappa, mas Nappa o impede. Nappa era mais rápido. Então percebeu a movimentação estranha do Frost, e acabou descobrindo o que ele estava planejando. O que temos aqui? Trapaceando Frost. Com desgosto, Nappa o joga para fora da arena, mesmo que todos tivessem visto também e consequentemente ele iria ser eliminado do torneio. Agora a luta é entre Nappa e Magenta. Nappa volta para sua forma base e começa a bater no Magenta, mas sua durabilidade também era alta, então seus golpes não surtiu efeito. O mesmo se transforma em Super Saiyajin e tenta de novo, mas nada acontece. Ele começa a lançar vários ki em sua direção mas sua durabilidade era extremamente alta.
Nappa começa a ofender o Magenta, o que faz com que ele fique triste e por consequência perca sua durabilidade. Então o mesmo que estava sendo bombardeado por rajadas de Ki acaba saindo da arena. E, novamente Nappa vence. Próxima luta, Nappa e Kiabi. Nappa rapidamente percebe que Kiabi se tratava de um Saiyajin. Os dois começam a trocar suco, mas Nappa se mostra superior. Então ele exige que Kiabi se transforme em Super Saiyajin, mas Kiabi diz não saber o que é isso. O que deixa Nappa frustrado e confuso. Você está de sacanagem com minha cara, não é pirralho. Kiabi pede para que ele o ensine a fazer isso, o que desperta uma pontada de raiva em Nappa. Porém o mesmo apenas ri e se transforma em Super Saiyajin. Em seguida o mesmo começa a espancar de todas as formas o Kiabi, ameaçando matá-lo e também a sua família, o que faz com que Kiabi se transforme em Super Saiyajin e consiga segurar seu último ataque. O mesmo então carrega um ataque, e faz a mesma pose do ataque do Vegeta, o que deixa o Nappa confuso e surpreso ao mesmo tempo, e inevitavelmente acaba olhando para o Vegeta que também se mostrava surpreso. Nisso ele lança o ataque, e por pouco Nappa consegue desviar. Olha, muito bem. Parece que você só precisava de um empurrão afinal. Kiabi, que estava com uma raiva absurda, se acalma rapidamente ao perceber que Nappa estava apenas o ensinando a se transformar. Muito obrigado. Nunca vou esquecer disso, mestre, e desculpe por te atacar daquela forma. Mestre, Nappa explode seu Ki e revela sua forma Blue. Não confunda as coisas, garoto. Você tem muito que aprender ainda. E uma delas é que eu não sou seu mestre. E nunca serei. Nappa, com um movimento rápido, golpeia Kiabi, o que o faz perder a transformação e desmaiar, sendo assim desclassificado. Próxima luta, Hit e Nappa. Sendo o último adversário, Nappa vai com toda a sua força, mas Hit, com uma velocidade incrível, contra-ataca com um poderoso soco. Nappa fica extremamente confuso e ataca novamente, mas o mesmo acontece. Quando ele vai atacar, do nada Hit o ataca. Não demora muito para que Nappa seja eliminado. Esse cara parece perigoso. Sim, mas assim como eu, vocês devem ter visto o suficiente para pensar numa forma de deter ele. Sim, mais ou menos. Boa sorte, Vegeta. Vegeta assim é o próximo a ir e logo ele vai para a arena, se transformando rapidamente em gado. Eles começam a trocar golpes. Como ele analisou a batalha do Nappa, ele consegue prever onde o Hit vai estar depois que ele para o tempo, mas ele ainda não tinha força o suficiente para derrotá-lo. Então ele se transforma em Blue, e conseguindo prever onde ele está, Vegeta consegue eliminar Hit, ganhando assim o torneio do sexto universo. Zeno aparece lá e todos os deuses presentes prestam respeito a ele. Zeno diz que Bills e Champa quebraram as regras ao criar aquele torneio, mas que vai perdoá-lo por ter gostado da luta. Zeno diz que vai criar um super torneio entre todos os universos. Todos os Saiyajins ficam animados com isso, indo assim para a arena onde o Zeno estava. Kakaroto cumprimenta gentilmente o Zeno, porém seus guardas tentaram o impedir, mas Zeno aceitou e cumprimentou o Kakaroto também. Nisso Zeno vai embora. Champa entrega as super esferas do dragão ao Bills e vai embora. Bills descobre que a última esfera estava escondida justamente no planeta em que eles estavam. Então eles invocam o super dragão, e na língua dos deuses Whis faz o pedido que Bills mandou, que era que os humanos do planeta Terra do sexto universo fossem revividos. E assim o dragão fez. Em seguida todos eles voltaram para a Terra, na qual treinaria por lá agora. Dias se passaram desde o torneio do Champa. Os guerreiros se estavam treinando, até uma nave aparecer do nada. Olhando bem, eles percebem que era o Mirai Trunks e o Mirai Gohan ali dentro, mas ambos estavam inconscientes. Então Bulma os levou para um lugar confortável. Depois de uns minutos ambos acordam, e inevitavelmente atacam o Vegeta. Mas Vegeta defende dos dois com facilidade. Então os dois se explicam dizendo que tem um cara no futuro com o rosto do Vegeta atacando o futuro. Bulma pega duas sementes dos deuses e dá para os dois. Nisso eles ficam conversando um tempo. O Trunks do passado fica surpreso ao ver sua versão do futuro, então o mesmo fica conversando com ele. Mas logo eles param, pois Vegeta resolveu lutar com o Mirai Trunks para ver o quão forte seria esse Vegeta do futuro. E o Gohan chamou sua versão do futuro para uma luta também. Vegeta vence sua luta junto do Gohan. Como a máquina do tempo iria ficar pronta em um dia, Mirai Trunks e Mirai Gohan decidem treinar. Então eles começam a treinar com o Vegeta, Gohan e Kakaroto. Nisso, Zeno chama o Kakaroto para seu palácio, pois ele queria brincar, mas Kakaroto, que havia ido com a ajuda do Kaioshin, recusou educadamente dizendo que no momento estava ocupado e que em troca arrumaria alguém para brincar com ele. Zeno entrega um botão a ele na qual teletransportaria o Zeno para onde o Kakaroto estava ou vice-versa. Kakaroto agradeceu e voltou para a Terra, e continuou treinando Mirai Gohan e Mirai Trunks. No dia seguinte Kakaroto dá de cara com o velho Kaioshin e o Kibito. Eles falam que Zuno foi assassinado,
e explica que ele era um cara onisciente que sabia sobre todas as coisas. Bulma diz que foi para ele que pediu ajuda junto de Diko. A partir daí eles começam a conversar sobre o assunto e chega à conclusão que poderia ser obra de um Kaioshin de outro universo. Então Bills e Whis resolvem investigar. Então eles vão para o universo dos Zamasu, enquanto os Saiyajins vão para o futuro junto de Mirai, Trunks e Mirai Gohan. Ao chegar, Mirai Trunks acha a Mai desmaiada. Kakaroto joga uma semente dos deuses para ele e ele ajuda a engolir a semente. Vegeta Black chega ao local. Imediatamente Vegeta se transforma em Super Saiyajin 2 e parte para cima dele. Black começa a levar uma surra. Porém Black também se transforma em Super Saiyajin 2. Black fica em vantagem na luta, mas Vegeta logo se transforma em Buu. Com isso Vegeta dá uma surra no Black. Mirai Trunks revela que Black está evoluindo muito rápido. Com isso Vegeta decide agir e tenta matá-lo logo. Mas Zamasu aparece e salva Black, curando o mesmo, fazendo com que ele tenha um Zenkai. Nisso, Vegeta novamente parte para cima do Black, mas Black começa a dominar a luta, humilhando cada vez mais o Vegeta. Com isso Kakaroto joga uma semente dos deuses pro Vegeta, o que recupera suas forças. Então Zamasu cura o Black, fazendo com que ele tenha mais um Zenkai. Com isso Black consegue o acesso ao Ki Divino. Então ele se transforma em Super Saiyajin Rosé. Trunks e Piccolo parte para cima do Zamasu, para impedir que ele cure novamente o Black, mas os dois são facilmente derrotados. Então Nappa se transforma em Buu e vai para cima dele. Nappa consegue fazer um estrago nele, mas ele revela que é imortal e logo sua ferida é curada. Ele também revela que Vegeta Black é na verdade ele mesmo, ou seja, enquanto um pediu para trocar de corpo com o Vegeta, o outro pediu para ser imortal. Vegeta volta a atacar o Black, mas é facilmente derrotado. Nisso Raditz entra na luta, se transformando em Buu, mas também é derrotado. Ele usa o Kaioken aumentado 15 vezes, o que causa espanto de todos presentes, mas ainda não era o suficiente. Raditz foi derrotado também. Então Kakaroto aparece, se transforma em Buu e imediatamente usa o Kaioken aumentado 25 vezes, mas não adianta. Black está poderoso demais. Gohan entra na luta, se transformando também em Buu e aumentando o Kaioken 30 vezes, mas nada adiantava. Black estava imensamente poderoso por causa do Zenkai que ele recebeu. Mirai Gohan e Mirai Trunks, vendo que não havia outra saída, eles usam o Taioken e pegam todos os que haviam caído e levam para o local da máquina do tempo. Eles colocam todos lá dentro e ligam a máquina. Em seguida eles se usam como isca, para Black e Zamasu não perceberem. Então eles conseguem voltar para o passado, enquanto Mirai Gohan e Mirai Trunks ficam enfrentando Zamasu e Black. Ao chegar no passado, todos são curados com a semente dos deuses, e eles contam o que havia acontecido. Piccolo dá a ideia de usar uma fuba no Zamasu, já que ele era imortal. Então Kakaroto diz que vai até o Mestre Kami aprender com ele, mas Trunks interrompe ele dizendo que ele e o Piccolo vai aprender essa técnica. Isso porque eles se sentiram inútil lá e queria ser útil. Kakaroto concordou e os meninos foram para lá. Nisso todos os outros guerreiros vão para a sala do tempo treinar durante um ano, que equivaleria a um dia. Assim o dia se passa. Os guerreiros saem da sala do tempo e Trunks e Piccolo voltam para a casa da Bulma já sabendo a técnica e com tudo o que era necessário. Nisso todos vão novamente para o futuro. Chegando lá, Vegeta parte para sua vingança contra o Black, enquanto Kakaroto pegava Trunks e Gohan do futuro, junto do Sim do Guas que estava lá. Em seguida Kakaroto cura todos com sementes dos deuses. Vegeta alterna do Buu pro Gada, para economizar energia, e com isso, Vegeta dá uma surra no Black. Nisso, Trunks e Piccolo parte para cima de Zamasu. Eles usam a técnica do Mafuba e faz tudo certinho, só que Mestre Kami não deu o selo certo. Ele trocou com um papel qualquer, então Zamasu é libertado. Ele voa até o Black e percebendo que o plano estava dando errado, eles se fundem. Com isso a fusão dá uma surra em Vegeta, sim, vendo aquilo, dá seus brincos pro Gohan, para que ele use para se fundir com alguém também. Ele dá o brinco pro Kakaroto e assim eles se fundem. Nisso eles se transformam em Gada e começa a surrar a fusão Zamasu. Porém depois de um tempo a fusão acaba, pela quantidade de energia que a fusão tinha. Então Zamasu surra os dois e os manda para longe. Mirai Trunks e Mirai Gohan curam eles. Eles aprenderam a técnica de cura quando eram aprendizes de Kaioshin. Nisso todos vai para cima da fusão. Kakaroto lança algo parecido com o Akai na fusão, mas para evitar ser atingido por completo, Zamasu usa Mai como escudo. Então Kakaroto cancela o ataque que já havia comido metade da cara do Zamasu. A fusão começa a entrar em colapso, pois o ataque estava começando a afetar o corpo do Vegeta Black, que não era imortal. Trunks aproveita e corta a fusão no meio, separando os dois, mas os dois se tornam a fusão. Então com toda a sua força, Gohan se transforma em Buu com Kaioken e lança um ataque.
na qual os dois ficam em pedacinhos. Nisso Trunks e Gohan do futuro pegam a máquina do tempo e planejam voltar para o passado, mas os pedacinhos dos Zamasu se tornam vários Zamasu. Então os guerreiros decidem atrasar eles, mas antes deles começarem, Kakaroto lembra do botão que Zeno deu a ele, e o chama para onde ele estava. Todos entram na nave e voltam para o passado enquanto Zeno apaga todo o universo, matando todos os Zamasu que existia. Nisso, Kakaroto decide voltar novamente para o futuro para pegar o Zeno que estava no meio do nada. E assim é feito. Com a ajuda do Sim e a presença do Whis, Kakaroto leva o Zeno do futuro até o Zeno do passado, dizendo que aquele era o amigo que ele estava falando. Zeno fica feliz e assim eles voltam para casa. Gohan decide voltar ao passado, mas no passado antes dos acontecimentos do Majin Buu, Whis diz que poderia dar certo, mas que haveria 2 Gohan, 2 Trunks e 2 Mai. Eles aceitam e vão. Então assim eles continuam sua vida normalmente, treinando. Os Saiyajins estavam treinando no planeta do Whis, mas algo não saía da cabeça do Kakaroto. O fato de existir vários universos com potencial para existir vários inimigos incríveis, isso fazia querer ficar mais forte, e o deixava mais entusiasmado, principalmente depois de já ter conhecido um desses universos, na qual tinha de fato guerreiros incríveis. No momento do descanso deles, ele aperta o botão que o levava para o reino do Zeno. Ao chegar, ele comenta sobre o torneio do Champa e pergunta o que os dois Zeno achavam sobre fazer um torneio com todos os universos. Ambos os Zeno acharam a ideia incrível, principalmente do presente que já havia presenciado o torneio do Champa. Daishingan diz que vai providenciar as coisas, e que vai falar com os Kaioshin sobre como vai funcionar tudo. Satisfeito, Kakaroto volta para o planeta de Bills, e explica o que foi fazer para todos. Bills fica extremamente irritado com Kakaroto, mas todos eles vão para o planeta do Tim para escutar o comunicado do Daishinkan. Ele chega e conta, mas o que ninguém esperava é que haveria um torneio de exibição e que no torneio do poder dos 8 universos que iriam participar 7 seriam apagados restando apenas um. Todos ficam em choque com a informação. Daishinkan diz que o torneio de exibição é um 3 versus 3, então eles teriam que escolher quem vai ser esses 3. Eles decidem numa luta entre todos. Kakaroto e Gohan vencem, junto de Raditz que venceu por causa do aumento do Kaioken. Nisso eles vão para a arena criada por Daishinkan. Eles encontram todos os deuses da destruição que são instruídos sobre o que iria acontecer. Eles conhecem o universo que vai enfrentar, sendo ele o 9º universo. O primeiro a lutar é Raditz e Basil. Basil chega todo arrogante, e parte para cima de Raditz, mas Raditz defende facilmente dos seus golpes, e o golpeia. Jogando para longe, Basil eleva o seu Ki, e novamente parte para cima de Raditz. Mesmo estando mais forte, Raditz consegue defender seus golpes, mesmo com mais dificuldades. Raditz começa a surrar o Basil, então ele pede um negócio para os irmãos dele para ele ficar mais forte, e os irmãos lhe dá. Todos dizem que isso seria trapaça, mas Daishinkan diz que é permitido, apenas para entreter o Zeno. Então o Basil toma sua droguinha, ficando bem mais forte e bombado. Com isso ele começa a bater no Raditz, mas rapidamente Raditz se transforma em Super Saiyajin 2, na qual deixa a luta mais ou menos equilibrada, sendo Raditz mais forte ainda assim e vencendo a disputa. Agora, teremos Kakaroto versus Levander. Eles começam a luta, e mesmo Kakaroto dominando a luta inicialmente, Kakaroto é pego pelo veneno do Levander, o que o deixa incapacitado de enxergar. Te oferece as sementes dos deuses, para curar o veneno, mas Kakaroto recusa. E nisso eles continuam a luta. Levander começa a golpear o Kakaroto, mas Kakaroto, que começava a utilizar seus outros sentidos, começa a defender e contra-atacar os golpes do Levander. Percebendo o que o Kakaroto estava fazendo, Levander passa a voar, para que ele não percebesse sua presença, mas Kakaroto se transforma em gado, o que lhe ajuda a perceber onde o Levander estava. Ao interceptar seu golpe, Kakaroto rapidamente dispara vários golpes no Levander, o que o derrota facilmente. Sendo assim o vencedor, Gohan invade a arena e dá uma semente para o seu pai, curando o veneno do seu corpo. Kakaroto sobe para a arquibancada, e Gohan espera seu adversário, que seria o Bergamo. Daishingan fala sobre o torneio do poder, revelando dessa vez para todos os deuses que estavam reunidos, sobre o torneio do poder e sua consequência, o que deixa todos em completo choque. Ele revela que apenas 8 universos iriam participar do torneio, pois os outros têm um nível de mortal bom, então não seria necessário participar. Whis diz que essa seria a oportunidade de poupar um universo da destruição, já que sem a ideia do torneio, todos iriam ser destruídos, sem chances de escapar. Com isso Bergamo entra na arena. Bergamo pede que o lance dos universos serem apagados seja revogado. Zeno diz que aceita, porém apenas se ele vencer a luta.
Ele também diz que Gohan não deveria perder de propósito ou do contrário ele seria eliminado. E a luta entre ele e Gohan começa. Gohan começa a bater em Bergamo, porém o mesmo absorve os golpes e fica mais forte e maior, assim como ocorreu no Ename. Gohan começa a sobrecarregar o Bergamo com ataques, chegando a se transformar em Blue com Kaioken. E de fato funciona. Depois de receber uma grande quantidade de energia, ele acaba voltando a seu tamanho original e sobrecarregado, devido à grande quantidade de energia obtido. Com isso, Daishinkan explica definitivamente as regras do Torneio do Poder, e após isso, Toppo entra na arena, se apresenta e desafia o Gohan. Zeno aceita e a luta começa. Toppo se mostra ser bem mais forte, espancando Gohan. Mas ao virar Blue, Gohan começa a se mostrar superior, mas a luta não chega ao final, já que Daishinkan interrompeu dizendo que a luta final seria no Torneio do Poder de fato. Ele também diz que o torneio irá começar em 40 horas e que eles deveriam começar a procurar seus membros. Assim os deuses vão embora. E Tim teletransporta eles para a Terra. Temos 5 pessoas para o torneio. Quem poderia ser os outros? Como assim 5? No total somos 7. Nem pensar eu vou deixar o meu filho ir nesse torneio. Ele é muito imaturo ainda. Diz Vegeta. Eu concordo. Eles não estão prontos para esse tipo de competição ainda. Tentando de todas as formas os convencer do contrário, eles falham miseravelmente. Enfurecido, Trunks e Piccolo parte com sangue nos olhos para a sala do tempo para treinarem lá. E então, o Majin Buu talvez. Sim, pode ser uma boa ideia. Falta 4. Que tal o Kuririn e o Mestre Kami? Você tem certeza? Eles não praticam artes marciais há um tempo. Não sei se estão aptos. Talvez você tenha razão. E que tal a 18? Sim, é uma boa. De brinde podemos perguntar a ela sobre o 17 ou o 16. O 16 não é fã de lutas. Não acho que seja uma boa ideia chamar ele. Então vai o 17. E os 2 últimos. Bom, podemos chamar o Piccolo também. Ele nunca para de treinar e é um gênio das estratégias. E por fim, podemos levar o Mestre Kami mesmo ele sendo velho. Ele tem dezenas de anos de experiência. Ele deve servir de alguma ajuda. Ok. Vou ir na casa do Satã. Convidar o Majin Buu. Depois vou no Mestre Kami. Vegeta fica responsável por convidar a 18. Gohan vai chamar o Piccolo. Beleza. Rapidamente Kakaroto e os outros partem para suas respectivas missões. Ao chegar na casa do Satã, ele pergunta sobre o Buu, mas Satã diz que o mesmo estava dormindo. Kakaroto explica a situação a Satã, porém mesmo fazendo de tudo, Majin Buu não acordava. Kakaroto começa a pensar em uma forma de acordá-lo. Com isso ele pega as esferas do dragão e invoca o Shenlong. Ele pede ao Shenlong que acorde o Majin Buu, e que o impeça de dormir pelos próximos dias. Shenlong diz que é um desejo relativamente fácil, e assim faz, tendo sobrado desejo. Kakaroto apenas dispensa o Shenlong e volta para a casa do Satã, onde o Buu estava acordado. Kakaroto explica a situação a ele, e ele logo fica animado, principalmente depois do Satã animar ele falando que iria dar todos os doces que ele quisesse caso eles ganhassem. Majin Buu diz que vai treinar até o dia do torneio. E Kakaroto vai para a casa do Kami, onde conversando com ele e elogiando um pouco seu ego, ele aceita participar. Nisso ele volta e começa a treinar até chegar o dia. O dia finalmente chega. Todos chegam ao local. Kakaroto pergunta onde estavam os meninos. Bulma disse que tanto ele quanto Piccolo estavam na sala do tempo ainda. Kakaroto assente a cabeça. E isso os leva para a arena. O torneio do poder começou. A maioria dos Saiyajins e androides partem para cima dos adversários, menos Gohan, Piccolo, Mestre Kami e Majin Buu que ficaram quietos. Os Saiyajins começam a derrubar vários da arena, o nono universo se junta e cerca o trio que estava parado, porém a maioria é jogado para fora da arena, sobrando apenas o trio do perigo. Gohan pega o líder, Piccolo pega o Basil, enquanto o Majin Buu fica com o Lavander. Bergamo é jogado para fora da arena, junto de Lavander, e mesmo hesitando, Piccolo joga o último para fora. Tendo todos os guerreiros do universo 9 fora da arena, seu universo é apagado. Kakaroto começa a enfrentar Toppo e Dispo e a luta fica de certa forma equilibrada, mas ele percebe que Ichi estava lutando contra Jiren, então Kakaroto abandona a luta e vai até eles. Ichi reconhece ele do torneio do Champa, mas recusa a ajuda dele. Então Ichi começa a usar sua habilidade de parar o tempo para enfrentar Jiren, porém o mesmo revela que estava se contendo e ataca com tudo, e no segundo que Ichi ia cair da arena, Kakaroto o salva. Como Ichi estava agradecido, ele aceita lutar com Kakaroto, mas nesse momento Dispo e Toppo chegam.
oferecendo ajuda a Jiren, que recusa e os manda irem embora, e então os mesmo vai. Kakaroto começa a lutar com Jiren, junto de It. Nesse momento, Vegeta aparece e começa a lutar com Dispo e Toppo. A Android 18 é eliminada por um inimigo bem pequeno, que viu que ela estava distraída e a jogou para fora da arena. O 17 também foi atingido por esse bicho, mas ele foi parar onde o Kakaroto estava. Dispo, ao ver aquele inimigo, percebe seu perigo e imediatamente chama Jiren para ficar com eles, e o mesmo vai, deixando It e Kakaroto de lado. O 17 consegue ver esse bicho e o joga para fora da arena. Nappa vê Kyuubi e vai até o mesmo. Kyuubi apresenta Kali e Caulifla a ele. Caulifla pede para lutar contra o Nappa e o mesmo aceita, então ela se transforma em Super Saiyajin e vai para cima dele. Ele faz o mesmo, enquanto Kali e Kyuubi observava. Nappa começa a se sentir pressionado por ela. Ele a subestimou e não esperava que ela tivesse tanta força. Vendo que ela estava zoando a cara dele, ele imediatamente se transforma em Super Saiyajin 2 e começa a dar uma surra nela. Kali, vendo aquilo, começa a se preocupar e vai ajudar na luta. Kyuubi não curtiu a ideia e logo atirou de lá, deixando novamente Nappa e Caulifla sozinhos. Caulifla começa a levar uma puta surra, o que deixa a Kali irritada e se transforma na sua forma Berserk. Kakaroto, que nesse momento estava lutando com alguns guerreiros do Universo 11 junto de Mestre Kami e Gohan, percebe o imenso Ki de Kali e vendo que Nappa teria problemas, se teletransporta até onde ele estava. Ele imediatamente se transforma em Blue e consegue salvar o Nappa de um ataque que a Kali havia soltado. Tendo perdido totalmente o controle, a Kali começa a derrubar grande parte das pessoas da arena. Com isso, o Universo 4 é eliminado. Alguns robôs se fundem, o que cria o Anilasa, mas Kali com apenas um golpe o joga para fora da arena, fazendo com que o Universo 3 seja apagado. Em seguida, Kali também é responsável por eliminar o Universo 2 e 10. Kyuubi e Caulifla tentam conversar com ela, mas ela os ignora. Magenta tenta parar ela, mas ela o joga para fora da arena. Kyuubi se transforma em Super Saiyajin para tentar parar ela, mas Dispo o interrompe, já que a maioria do Universo 11 já estava enfrentando ela. Caulifla lembra dos brincos Potara e planeja usar com a Kali, então ela se transforma em Super Saiyajin e passa por Dispo, mas o Universo 11 joga tanto ela quanto a Kali para fora da arena. Kyuubi, desesperado, se transforma em Super Saiyajin 2 e consegue passar por Dispo. Kyuubi se joga da arena e consegue salvar a Kali e a Caulifla de ser eliminada, mas ele foi eliminado. Caulifla coloca o brinco na Kali e em seguida no seu e elas se fundem. Kefla elimina a maioria do Universo 11 e em seguida vai em direção ao Jiren, mas Gohan, que já havia feito a limpa junto de Raditz, Majin Buu e Mestre Kami, a interrompe. Se transformando em Blue, ele consegue jogar a Kefla para fora da arena, fazendo com que o Universo 6 seja eliminado. Do Universo 7, os únicos que foram eliminados foi a Android 18, todos os outros estão na arena ainda. Do Universo 11, apenas Jiren, Carceral, Toppo e Dispo estão na arena. Raditz e Nappa eliminam Carceral. Majin Buu elimina o Dispo. Vegeta está lutando com Toppo. Kakaroto volta a lutar com o Jiren e se transforma em Blue, conseguindo rivalizar um pouco com ele, mas ele vai aumentando o seu poder e logo supera o Kakaroto. Gohan e Majin Buu entram na luta. Gohan se transforma em Blue e parte para cima do Jiren. Com a ajuda do Majin Buu, eles conseguem fazer com que Jiren use seu poder total e facilmente derrota Gohan e Majin Buu. O Android 17, Piccolo, Raditz e Nappa vão para cima do Jiren. Mestre Kami começa a conversar com o Kakaroto e o faz lembrar de todos os mestres que ele teve durante toda a sua vida, desde de sua infância até a sua fase adulta. Com isso, Mestre Kami vai ajudar os outros e, lutando simultaneamente, Mestre Kami consegue desviar de alguns golpes do Jiren. Whis diz que isso se deve por ele usar movimentos idênticos aos do instinto superior, mas ainda Mestre Kami era infinitamente mais fraco que Jiren, então todos foram derrotados. Cansado de brincar,
Jiren joga a maioria para fora da arena, mas ele estava fazendo de modo arrogante. Ele simplesmente chutava os corpos machucados para fora da arena. Ao ver aquilo, Gohan tenta levantar para continuar a luta, mas ao ver Jiren jogando o Piccolo para fora da arena como se não fosse nada, despertou um sentimento de ódio no Gohan. Cheio de adrenalina no corpo, ele se transforma pela primeira vez na sua forma bestial. Ele parte para cima do Jiren e lhe acerta um golpe. Ao revidar o golpe, Jiren tem seu punho segurado. Quando Gohan olha para ver quem era, vê Kakaroto, que por causa do conselho do mestre Kami, atinge o instinto superior presságio. Kakaroto imediatamente lança Jiren para longe e em seguida olha para o Gohan. Em seguida ambos partem para cima de Jiren. Jiren libera totalmente o seu poder e parte para cima deles. O trabalho em equipe de Kakaroto e Gohan fez com que Jiren nem ao menos encostasse neles. Não demora muito para que Jiren seja eliminado e caia para fora da arena. Toppo utilizava seu modo Deus da Destruição e estava encurralando o Vegeta. Vendo que Kakaroto e Gohan atingiram uma nova transformação, ele fica extremamente irritado. Numa explosão de adrenalina, ele explode seu Ki e atinge o Blue Evolution. Com toda aquela explosão de energia, Toppo foi jogado para longe. Vegeta, com um final flash, o jogou para fora da arena. Todos do Universo 7 se juntam num só lugar e presenciam o Universo 11 ser eliminado. A maioria não podia deixar de sentir um aperto no peito, em saber que bilhares de pessoas foram simplesmente apagadas, mas alguém interrompe seus pensamentos. Muito bem, amigos, o Universo 7 é o vencedor do Torneio do Poder. Daishikan invoca o Super Dragão. Muito bem, faça o pedido de vocês. Eles se olham. Seria possível, talvez, pedir que todos os universos que foram apagados voltem? Pergunta Gohan. Sim, esse é um pedido totalmente possível. Vai ser isso mesmo? Sim, diz Vegeta. Muito bem. Daishikan fala para o dragão o desejo. Em seguida, todos os universos apagados retornam. Todos ficam felizes ao saberem que estavam vivos. Jiren, confuso, olha novamente para a arena. Gohan retorna o olhar para ele e lhe dá um sorriso. Kakaroto também olha o Jiren e lhe dá um sinal de beleza. Jiren dá um micro sorriso e volta a atenção a seus companheiros. Nisso, todos voltam para suas respectivas casas. Menos Majin Buu, que teve que ser levado por Kakaroto e Gohan, pois havia voltado a hibernar. E com isso eles voltam para sua casa. Dias se passaram. Trunks e Piccolo finalmente saíram da sala do tempo. Eles estavam mais velhos. Todos ficaram chocados ao vê-los e impressionados com os poderes de ambos. Ao fazerem uma demonstração, eles revelam que conseguiram alcançar o Super Saiyajin 3 e a forma God. Todos não deixam de ficarem orgulhosos deles e ao mesmo tempo impressionado, pois não sabia que existia um nível 3 do Super Saiyajin. Depois, eles voltaram a treinar normalmente. Um dia, Bulma estava procurando a última esfera do dragão, pois ela queria ficar mais nova usando elas. Mas ela percebe que todas as outras haviam sumido. Ao olhar as câmeras, descobre que era alguém com o uniforme idêntico ao que Vegeta usava, chegando à conclusão que seria o exército de Frieza. Então ela imediatamente conta para o Kakaroto. Kakaroto e os outros que estavam na Terra, junto de Whis e Bills, sentem vários Ki se aproximando da Terra, sendo 3 deles os mais poderosos. Eles chegam na conclusão que esses seriam o exército de Frieza, que queria as esferas para ressuscitar o mesmo. Então todos os Saiyajins junto de Bulma e Whis vai em direção deles. Eles saem da nave e de lá não sai Frieza ou algum outro membro de seu exército, e sim seu pai, o Rei Cold, junto de 2 outros Saiyajins. Vegeta, Raditz e Nappa reconhecem imediatamente o Rei Cold, mas não os 2 outros Saiyajins. O que vocês vieram fazer aqui?
E quem são esses dois Saiyajins? Rei Cold revela que ele veio buscar vingança. Em seguida, ele conta a história do Broly e Paragas para eles, revelando que eles também queriam vingança. Por ordem de Paragas, Broly parte para cima de Vegeta, e a luta aqui é bem parecida com a do filme, com a diferença que Cold entra na briga e parte para cima de Kakaroto, porém Kakaroto imediatamente domina a luta. Então Cold revela que ele também treinou e revela sua forma dourada. A luta é bem equilibrada, mas cometendo o mesmo erro que seu filho, Rei Cold não dominou essa forma, então ele foi facilmente derrotado. Vendo que Vegeta estava sendo encurralado na forma God, Kakaroto deixou Cold desmaiado ali mesmo e foi ajudar, mas ao chegar, ver que Raditz já havia tomado a frente e ele começa a lutar com Broly na forma Blue. Analisando a luta, ele percebe que Broly, mesmo sendo mais fraco, se adapta rapidamente ao adversário. Todos vai para cima de Broly com suas transformações máximas e Broly começa a ser derrotado. Rei Cold, vendo aquilo, mata Paragus na esperança de que Broly fique mais forte. Ele faz a mesma atuação que Frieza fez e Broly se transforma em Super Saiyajin. Broly fica cada vez mais forte e descontrolado. Ele começa a surrar todos os Saiyajins da forma mais humilhante possível. Todos os Saiyajins se reúnem e Kakaroto teletransporta todos para onde estava Piccolo. Kakaroto sugere a fusão e demonstra para todos como que fazia a fusão, mas Vegeta se recusou a fazer aquela dança. Kakaroto assentiu com a cabeça e pediu pro Gohan, e ele aceitou. Trunks e Piccolo diz que vai fazer a fusão também para ajudar e para não ficar de fora. Nappa e Raditz diz que vai fazer também. Nisso todos começam a praticar, e depois de algumas tentativas, todos conseguiram fazer sua fusão. Nappa e Raditz que formou a fusão chamada Nats, Piccolo e Trunks que formou Trancos, e Kakaroto com Gohan que formou Goharoto. Trancos, Nats e Vegeta se seguram em Goharoto e eles se teletransportam para o campo de batalha. Eles veem Broly enfrentando o Whis e logo interrompe a luta. O trio de fusões se transformam e parte para cima deles. Mas assim como no filme, quando os três iam finalizar o Broly, Shelai e Lemo, que aqui estaria no exército de Rei Cold, usam as esferas do dragão para desejar que Broly fosse enviado para o planeta em que o mesmo estava. Então os dois entram na nave e partem para lá também. Rei Cold tenta impedi-los, mas as fusões se juntam ao redor dele e o impede. Rei Cold com cara de bunda entra na nave e vai embora. Assim como no filme, Kakaroto vai no planeta em que Broly e os demais estavam. Ele ajuda todos e tem a confiança de Broly. Em seguida ele volta para a Terra. E aqui encerramos essa teoria por enquanto. Vou dar um tempo nela e focar nas outras teorias, mas quem sabe eu não traga mais parte cobrindo a saga Moro e Granola. E é isso, adeus.